Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, hoje a gente vai estar falando da última banlist que saiu, que foi extremamente polêmica, mas surpreendentemente eu tô vendo muita gente gostar, incluindo eu, na verdade. Tá bom. É uma banlist que tocou em muitas cartas centrais do meta e que fez algo que eu imagino que a maioria das pessoas não estava esperando. Esse vai ser um vídeo mais curtinho e caso essas próximas semanas os vídeos acabem saindo em dias meio estranhos ou demorando um pouquinho, é porque eu tô de mudança, então só queria avisar vocês que qualquer discrepância aí do ritmo mais certinho que a gente normalmente tem no canal é por conta disso, tá bom? Além disso, tem um anúncio muito importante para eu fazer, que como vocês viram no último vídeo, mas caso alguém não tenha visto, nesse dia 1º de outubro, então aí daqui uns 25 dias, a gente vai ter o lançamento oficial, né? Oficial não oficial no caso, né? Da Andira, a nossa personagem fan-made homebrew aqui do canal. É um baralho que vai ser um baralho completo, né? A gente vai ter todas as cartas da pool. Vamos ter aí habilidades completamente novas e tal dentro da personagem. Um set... É uma personagem nova, realmente, não é só um pacote de artes que eu tô fazendo. Vocês vão poder jogar com ela à vontade aí, ela vai estar disponível para todo mundo, mas os nossos apoiadores vão ter algumas coisas a mais, eles vão ter acesso a decklists dela, arquivos mais fáceis de impressão para essas decklists, vão ter acesso a vídeos de gameplay mais frequentes da personagem, alguns campeonatinhos aí entre apoiadores para ela, além, é claro, de alguns guias. A gente vai ter um guia básico do canal de como jogar com ela, mas vai ter umas outras coisas. Mas eu queria convidar vocês aí a conhecer mais sobre a Andira, porque lá no Apoia-se a gente já tá começando a fazer o playtest dela e tá sendo muito legal. Tá surpreendentemente divertido jogar com essa personagem feita aí absolutamente da minha cabeça, porque eu não tenho nenhuma experiência passada criando esse tipo de coisa. Dito isso, se você quiser conhecer mais sobre a Andira ou apoiar aqui o canal de forma financeira para que a gente possa alcançar tudo aquilo que a gente faz aqui, desde equipamentos até ir em eventos e até editar esses maravilhosos vídeos, eu peço que você confira o nosso Apoia-se, onde a partir de R$1 você já faz a diferença pra gente. Além disso, já deixa sua curtida aqui para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas para saberem sobre essa banlist. Deixe seu comentário aqui embaixo com as suas opiniões, o que você acha das mudanças que você vê aqui, ou então o que você gostaria de ver aqui no canal nesse futuro próximo. E é claro, deixe a sua inscrição para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui. Se você clicar no sininho, além disso, você também vai estar recebendo notificações sempre que sair um vídeo novo. Dito tudo isso, vamos lá então dar uma olhadinha no que foi banido e o porquê isso é legal. Ou talvez não legal, depende de você. Mas definitivamente é importante e revolucionário. Bom, pessoal, a gente tá aqui então diante da Banned and Restricted Announcement, o anúncio de banimentos e restrições feito no dia 4 de setembro de 2024. Vou apontar um fato adicional aqui, que diferente do típico que a gente vê nos anúncios de banimentos e restrições, esse é assinado pelo próprio James White, que é o principal criador do jogo e CEO da LSS. Então isso já dá uma ideia da importância disso aqui. Tipicamente a gente vê os Banned and Restricted vindo aí com a assinatura do Brian Gottlieb, mas dessa vez a gente tá aqui com o caba principal. Bom, ele tá comentando aqui que vai ter o aniversário aí do Flesh and Blood, aliás, em outubro, eles estão comemorando 5 anos de Flesh and Blood oficialmente. E daí ele começa a dar uma recapitulação aqui importante nos princípios de design do Flesh and Blood. E esses princípios de design basicamente dão uma boa reforçada no porquê das decisões tão impactantes que eles tomaram nesse anúncio aqui. Esses princípios de design que eles seguem para todas as coleções e seguiram desde o princípio, é que você começa o jogo full, você começa o jogo cheio, você começa o jogo no máximo do seu vigor de todo aquilo que você pode ter, né? Desde a maior quantidade de cartas do baralho, até o fato de você estar com a sua vida cheia, até o fato de você conseguir gerar os recursos e se colocar mais em risco. Então a ideia é que o jogo ele comece no seu estágio de maior ação. Assim como uma luta, os dois lutadores vão começar no seu estágio de maior energia disponível. O segundo é reduzir variância, ou seja,
Flesh and Blood, ele tem essa ideia de ser bem rotativo, de você poder existir um conceito de primeiro, segundo, terceiro ciclo do jogo, onde você vai ver as suas cartas de novo conforme você jogar. Essa é uma das formas de o jogo ser menos variante, porque você pode contar que em algum momento do jogo você vai ver tal estratégia e vai ter uma oportunidade para fazer uma coisa ou outra. Se você tiver game plans o suficiente, o jogo fica pouco variante, porque cada coisa que acontecer você já tem meio que um caminho que você sabe que você pode seguir, e o seu oponente sabe que ele pode reagir, e aí vai para todo mundo interagir. É um jogo, então, que apesar de ele ter alguns elementos disso, por exemplo, se você cair com metade do baralho de cima vermelho e metade do baralho de baixo azul, vai ser complicado. Mas isso é para ser mitigado aí na estrutura padrão do Flesh and Blood. Então, ele é para ser um jogo interativo, como eles dizem aqui. A gente também tem aqui o conceito de que every card counts, cada carta conta, né? E eu acho isso muito importante do Flesh and Blood, é uma das coisas mais legais dele, que por todas as cartas terem opções diferentes para serem usadas para atacar, serem usadas para defender, serem usadas para gerar recurso. Não tem como você dizer que, nossa, essa carta aqui que tá na minha mão não serve para nada, né? Inútil. Lógico, às vezes você vai ter um item no final do jogo que você não queria que tivesse ali porque você precisa dela para bloquear, mas você escolheu botar ela no baralho por uma razão particular ali, e esses itens não são inúteis, né? Ele ainda assim pode ser usado para pitchar e tal. Então não existe carta inútil. E as cartas que podem ter potencial de ser inúteis, o jogo claramente coloca ali elas como tokens ou como coisas que você tem que gerar de outras formas e não coisas que você bota no baralho. Isso é muito interessante e eu acho que faz muito bem pro jogo no geral. Eu acho que talvez seja o mais fácil deles atingirem por conta da estrutura do que eles criaram no jogo. Eu acho que isso aqui eles resolveram já no design de como funciona uma carta de Flesh and Blood. Então, dificilmente eles conseguem errar, eu acho. E daí, recompensar boas decisões e não boa sorte. Eles dizem aqui que a vitória ela é conseguida através do acúmulo de pequenas boas decisões ao longo do jogo que acabam sendo muito mais relevantes do que quanta boa sorte você teve. Isso é algo que tem sido muito discutido a respeito principalmente de Zen, já foi discutido também sobre Cano, a respeito de sorte e tal. E o jogo ele é muito rotativo e isso faz com que seja fácil a gente evitar que a sorte seja um fator. Só que quando a gente consegue colocar algumas cartas específicas que são muito fortes e se veio acabou o jogo, isso se torna bastante complicado. Não que tenha tido muito, mas é algo que aparece às vezes, assim, por exemplo, dependendo do turno, se o Cano puxar uma Blazing Aether, ganhou, se não puxar não ganhou. Mas ela nem tá aqui, porque eu acho que ainda assim é uma carta bastante justa de existir no jogo. E ainda assim a gente existe Pit Stack e várias outras coisas para tornar essa questão de boa sorte algo que você pode controlar a sua sorte, digamos assim. Mas realmente, eu sinto que isso aqui é um princípio que eles alcançam muito bem. Apesar de às vezes a gente discutir que, nossa, esse personagem é high roll, esse personagem, se você não tiver sorte, você não faz nada. Ainda assim, eu acho que no geral do Flesh and Blood isso é algo muito certo, porque a partir do momento que a pessoa joga pra gerar mais valor que a outra, ou que a pessoa toma boas decisões de defender na hora certa, que ela sabe que o cara tem uma carta, imagina que o cara tem uma carta e joga em torno daquilo com uma boa decisão que encaixa um turno melhor pra ela depois. Eu acho que tudo isso realmente é cumulativo e realmente é muito funcional no jogo. Eu acho que o Flesh and Blood ele é um excelente jogo competitivo exatamente por conta dos princípios de design que a gente vê aqui. Tudo isso a gente vê aqui refletido nessa mudança que eles estão trazendo com os banimentos. Eles falam aqui também um pouco de Design Principles de 2025, mas antes eu queria comentar isso aqui. Eu acho que esse aqui é a principal, essas duas coisas que eles deixaram aqui em highlight realmente são o mais importante para essa conversa que eles quiseram ter ao banir as cartas. Que é cartas que fazem imediatamente cartas adicionais, sem custar action point, sem custar nada, não fazem tanto sentido pro jogo. Porque assim, se essa carta tem um custo de oportunidade muito baixo, quando ela aparece você não tem que fazer tanto esforço para fazer ela acontecer, isso acaba sendo muito acessível para todos os heróis, é o que eles fazem logo aqui na sequência, né? Se você tem isso, por exemplo, para uma genérica, isso já é complicado. E duas das cartas que eles baniram, inclusive, são genéricas. Mas essa coisa de você ganhar cartas a mais é algo que faz essa variância ser relevante, mesmo que você controle essa variância para vou jogar isso pro fundo. Muitas vezes você só ter a carta ali na mão e se você conseguir gerar o action point para não atrapalhar o seu turno, você acaba tendo um turno maior simplesmente porque aquela carta em específico veio. Imaginem aqueles turnos que você fala, putz, o Fai jogou um Art of War. Você não tem muito o que fazer, tipo, não é
nossa, ele jogou um turno muito legal defendendo e tal. Se ele jogou Art of War da mão é porque ele acabou de comprar e pronto, esse é um turno de mais cartas. Toda classe acaba tendo isso de, poxa, esse é um turno de mais cartas porque veio aquela carta específica. E daí você até tem como imaginar que todos os jogadores vão ter isso, você acaba jogando ao redor disso, mas querendo ou não, isso é variância. E eles falam aqui também de... Aqui a gente tem overlaps ofensivos muito extremos que acabam reduzindo o jogador a 0 de vida. No sentido de que, tipo, às vezes, hoje em dia a gente tá tendo turnos colossais, turnos que o cara não para de bater. Isso principalmente aí em relação ao Zen, né? Mas o Zen acabou de ser de LL no Blitz, inclusive, sendo sem a coleção dele ter passado, sabe? A coleção do Zen lançou, né? Pai da veio, ainda não saiu Rosetta, que é a seguinte, e o cara já tá banido no Blitz. Pode ser que esteja falando cagada, mas eu tenho quase certeza que ele foi de Living Legend no Blitz aí. Junto com a Dash e mais um personagem que eu não lembro qual era. Mas o que eles querem dizer é que às vezes você tá passando por cima. Tipo, se você tá batendo o suficiente... Se você tá batendo 12 mais os equipamentos do cara, dificilmente a mão dele vai bloquear o suficiente. Se você tá fazendo isso e tá acabando tirando a vida inteira do inimigo em um turno só, eu acho que realmente isso é um excesso de o que tá acontecendo. É lógico, às vezes a gente tem alguns setups que precisam ser feitos para isso, né? Algumas preparações, algumas cartas que têm que ser colocadas para aparecerem juntas, mas... Isso ser possível é complicado. Não tem problema você ter um turno muito forte, o problema é você ter um turno tão avassalador que dificilmente o oponente consegue não perder porque você o fez. A gente vem aqui agora eles falando um pouco dos princípios deles de desenvolvimento de 2025. Para não demorar muito, eu vou falar bem rapidamente do que eles estão falando aqui. Eles estão reinstatando aqui que para eles os principais recursos do jogo, os building blocks, para eles são Action Points, custo de recursos, né, intelecto, vida, poder, defesa e habilidades. Esses aqui são para eles as coisas que compõem o jogo, né, no geral. E daí eles falam que eles querem aqui um pouco de coisas a respeito de identidade de herói, talento e de classe. Que eles querem manter a ideia de identidade mecânica para cada uma das classes. Que as classes, elas todas... Se você está jogando alguém que é de uma mesma classe ou de um mesmo talento, você sinta que existe uma conexão entre um e outro. Não sejam coisas que estão ali só por flavor. Eles querem que realmente tenham identidades nisso. Que a pessoa possa dizer, olha, gosto muito de jogar de Heróis Earth. Gosto muito de jogar de Heróis Shadow. Hoje em dia já tem, e eu acho que é uma coisa que eles vão querer manter, né? Aqui eles estão querendo curar o metagame dizendo que cada arquétipo, que eles querem beneficiar arquétipos onde cada carta tem uma função importante e significativa dentro da decisão de que vai acontecer no jogo. Então isso aqui é bem diretamente a mesma coisa que eles falaram aqui no Every Card Counts, eles meio que resumiram aqui em uma única frase. E eles querem aqui, essencialmente, nessa parte aqui grandona escrita, eles querem evitar que as pessoas ganhem em um turno, eles querem dispersar um pouquinho vantagem agressiva, porque tá tendo um ponto do jogo em que a maioria dos decks do meta estão simplesmente tendo a ofensiva eternamente. Então, e aliás, é o contrário, não é exatamente isso. Isso aqui isso tá tendo um pouco também, mas essa questão de um pouco é por conta desse single burst of output, no sentido de que assim, ao invés de ter um turno gigantesco, eles querem que as pessoas dividam isso ao longo dos turnos. E é natural do ritmo do jogo que a gente vai ter momentos em que um tá agredindo e eventualmente o outro consegue fazer uma defesa eficiente ou um ataque oportuno que acaba voltando o ritmo do jogo. Então essa questão de você ficar batendo por um tempo é legal, só que o que tá acontecendo, falando agora de uma maneira mais precisa, é que agora a gente tá tendo situações onde a cara tá agredindo, e no lugar de ter o turno em que ele para de agredir, ou que ele falha a agressão, ou que o oponente defende, a gente tá tendo turnos em que, ok, eu agredi o suficiente para chegar no turno em que não tem mais como você defender. Porque é um single burst, é um single burst, né? Uma única caminhonetada contra o oponente. E também eles querem fazer, basicamente aqui, eu acho que essa parte é a mais direta, que querem deixar o jogo mais variado, com mais estratégias, fazendo com que a maioria dos jogos terminem com um herói sendo reduzido a 0 de vida. No sentido de, eu imagino que o que eles querem dizer aqui, que o cara não vai ficar com menos 25, alguma coisa assim. Eu imagino que seja, né? E por fim, a gente chegou na parte principal aqui, que é quais cartas foram banidas. E pelo thumb do vídeo, por tudo que todo mundo tem falando dessa semana, eu acho que vocês já sabem o principal delas, Art of War.
Também foi banido por definitivamente Bond of Ancestry. A Bonds, que tava até mesmo só a vermelha ainda causando problemas no Zen. Foi banido o Cashin, e esse foi um banimento muito inesperado, mas ainda assim válido e interessante. Orion of Mystic Tenets, que é basicamente o tomo de pai da Misty Vale, e daí baniram Tome of Enderwind, Tome of Divinity, Tome of Yendel e Tome of Firebrand. Lembrando que duas dessas cartas são genéricas, a gente tá falando do Tome of Yendel e Art of War. Isso é o que eles comentam aqui, tá? Eu li essa parte aqui toda de por que cada carta foi banida. Em essência, Bonds of Ancestry ainda estava causando problemas, mesmo sozinha, sendo muito desbalanceada para o Zen. Eles comentam que sabem que isso vai destruir um pouco a experiência dos jogadores de Katsu, mas que em Rosetta e coleções futuras, eles já têm planos de trazer suporte especificamente para o Katsu nos expansion slots. Então, acho que nisso a gente pode ficar relativamente tranquilo aí, jogadores de Katsu, mas é uma decisão que nesse momento vai dar uma desabilitada no Katsu por um pouquinho de tempo. Art of War foi o principal banimento. Eu acho que a ideia geral é que eles querem evitar agora que a gente tenha a ideia de trocar duas cartas por duas cartas com um buff, que é o que acontece aqui. Mas eles estão querendo fazer várias coisas para evitar compras de carta aleatórias. O problema da Art of War não é o padrão, porque assim, você tem de fato a Art of War não é algo excessivamente forte se você for olhar isoladamente. Ela troca duas cartas por duas cartas com um pequeno buff. Assim, como eles dizem aqui, Blood Rush Bellow. A Blood Rush Bellow é uma carta de Bruto. Bruto é uma classe que agride bastante e tal. Ok, sem problemas. Agora, o problema da Art of War é que ela funciona de uma forma em que ela pode banir coisas meio cartas. Sabe assim, a gente não tá falando de cartas, a gente tá falando de cartas. Tipo assim, tokens, cartas que você cria na mão, coisas que estão aparecendo agora nas novas coleções. A gente pode pensar aí principalmente no Crouching Tiger. Se você cria um Crouching Tiger da sua mão, ele é um alvo válido para um Art of War. Então você basicamente está trocando uma carta por duas facilmente ali com essa Art of War. E eles falam aqui de várias outras coisas, como por exemplo cartas de Shadow, que o cara pode banir ali com a Art of War, ou descartar, não lembro, acho que é descartar, né? Mas daí de algum jeito banir, e daí assim, a carta que ele acabou usando não foi utilizada de forma alguma como uma desvantagem para ele, acabou que tudo consegue ser usado, né? Então Art of War, ele tem esse espaço de conseguir trapacear algumas vezes e nisso ganhar mais cartas, você pode falar, pô, isso é uma coisa legal da carta. Mas vamos imaginar que eles querem explorar essa área do jogo, eles querem poder criar mais coisinhas na sua mão, eles querem conseguir trabalhar um pouco mais livremente, que é algo que o Art of War tá complicando um pouco. Isso tá atrapalhando, lógico, eles não vão fazer nada atroz assim a respeito de cartas que agora, foda-se, como o Art of War não tá aí, vamos tacar coisa. Mas a preocupação com o Living Legend, imagino que seja menor do que a preocupação com o CC e com o Blitz. Então, inevitavelmente, eu acho que esse banimento do Art of War vai dar um pouquinho mais de liberdade para eles brincarem nesses formatos. Tome of Yendel, assim como todos esses tomos, são tomos em que você consegue driblar um pouco o Go Again, né? A falta de Go Again, no caso, eles conseguem driblar isso e conseguir as cartas no turno, como por exemplo do Cano, né? Que ele conseguia jogar o Tome of Enderwind como instantâneas e outras coisas, e eles querem evitar esse 2/3 nas cartas que eles dizem. Porque a ideia deles é basicamente que fosse uma troca de 2.33 para 3 cartas, só que agora a gente já tem várias coisas, como Vestige of Sol, como Twelve Petal Kassaya, que simplesmente fazem com que sejam 2/3, ou seja, você ganha uma carta a mais ponto. Você não tem troca um recurso, por exemplo, porque eu imagino que esse 33 seja uma questão de a carta gera 3 recursos, você precisa de pelo menos 1, porque o tomo custa 4, por exemplo. Aqui, se você tendo recursos vindos de equipamentos, isso acaba não sendo mais verdade, você consegue fazer com 2. Então é isso que eles estão removendo. Então é isso, a gente tem Art of War, a gente tem o Bonds aqui, a gente tem os tomos, mas a gente tem uma outra coisa que apareceu aqui no meio, que é o Cashin. Cashin, ele está sendo banido antes da sua hora. O que isso quer dizer? Estão dizendo aqui, Cashin não é um problema atualmente, mas conforme o Gold fica mais prevalente, o custo de comprar duas cartas se torna menor e menor. Ou seja, vai vir mais carta da Gold, vai vir mais formas de gerar esses recursos e o Cashin começa a ficar uma preocupação, porque assim, o Gold já é um token forte. Você já consegue pagar 3 recursos ali, ficar com um sobrando e comprar uma carta nova. Então,
Além disso, você poder usar ele para comprar 2 cartas quando vem uma caixinha, começa a ficar uma coisa meio excessiva. E ainda que isso não esteja causando particulares problemas agora, eles querem fechar já o caixinho para que isso não aconteça no futuro. E eu imagino que talvez isso tenha alguma relação com cartas que estejam vindo aí para Rosetta. A gente tem aqui também Notably Absent, né? As cartas que as pessoas podem perguntar, pô, por que não tá aí? A gente tem Tree of a Kind, a gente tem Tome of Harvest, Tome of the Arknight e Tome of the Imperial Flame. Basicamente o que eles falam aqui é que essas cartas são específicas de classe, é mais difícil abusar cada uma delas, elas não podem ser jogadas no mesmo turno. A gente também tem, se eu não me engano, uma lendária. Qual que é a lendária? Não, acho que nenhuma é lendária não. Mas assim, a gente tem elas impedindo que você jogue outra delas no mesmo turno. A gente tem Tome of the Arknight, que eles dizem que tá com uma variância ok, legal, que eles gostam do jeito que tá. E eu realmente nunca vi problema com Tome of the Arknight, acho que eu não vi alguém jogando. Ou se vi, não foi algo que eu falei, nossa, que roubado, sacanagem, então faz sentido. E Tome of the Imperial Flame realmente é uma carta muito forte, e quando a pessoa joga, aí sim, essa aqui é um regaço que você acaba levando. Só que eles falam uma verdade aqui, que ela exige uma construção de deck muito específica. Ela pede que você tenha as cartas dracônicas para poder fazer ela funcionar. Ela pede que você pense em tudo isso para que você consiga fazer turnos eficientes para poder rodar o Tome of the Imperial Flame, porque se eu não me engano, ela exige que você tenha jogado cartas dracônicas antes. Então, nisso torna ela relativamente justa, e essas foram as declarações deles. Eles despedem-se aqui também dessas cartas, porque vamos lembrar que Art of War é uma das cartas mais clássicas do jogo. Ela veio, se eu não me engano, ela veio em Arcane Rising, que é uma das coleções iniciais do jogo. É a segunda coleção do jogo, inclusive. Crossbow of War, Arcane Rising. E isso é bom. Eu acho que não tem como dizer que isso não é uma revolução no jogo, porque é algo que ninguém esperava. Art of War é uma carta caríssima, é uma carta extremamente competitiva e que foi parte da boa parte, aí, eu diria que talvez quase a maioria de decks competitivos desde o lançamento. Então, tem mais uma coisa que eu quero comentar a respeito disso e que eu quero muito saber a opinião de vocês, mas vamos passar agora para outra telinha, para além de me despedir, eu poder falar desse aspecto com vocês também. Pessoal, eu tô colocando esse pedacinho aqui que depois, logo lá no final do vídeo, eu percebi que eu não tinha comentado, e eu vou inserir isso aqui em algum momento. Mas vocês sabem que geralmente o lugar que eu mais trazia novidades para vocês era o Twitter, e que atualmente não tá muito legal tentar usar o Twitter aí, sob ameaça de algumas multas e tal. Então, atualmente, onde eu vou estar trazendo as novidades do canal e tal, além do grupo de apoiadores, obviamente, e do grupo do Brasil, do Flesh and Blood, eu vou estar também postando tudo no Threads, as coisas. Eu tô postando minhas artes lá, interagindo com artistas por lá, mas eu também vou estar trazendo coisas do canal, atualizações por lá. Eu ainda não postei muitas coisas, então quando vocês entrarem, não estranhem. Minha arroba vai ser a mesma lá, Vitor Ximenes, mas por enquanto não tem muitas coisas de Flesh and Blood, porque a galera do Flesh and Blood ainda não chegou tanto em peso lá. Mas conforme vocês forem chegando, a gente vai conversando mais, interagindo mais. Inclusive, vamos levar Flesh and Blood aí para as nossas redes sociais novas. Mas estou lá usando Threads, então tá avisado. É lá que eu vou divulgar coisas, talvez fazer algumas interações com vocês, tá? Então, quem puder seguir lá, ficarei muito contente e será um bom canal de comunicação. Beijo. Bom, como eu disse, tem uma coisa a mais nessa questão do banimento, especialmente da Art of War, que me deixa pensativo. Eu queria muito saber o que vocês têm a dizer a respeito. O banimento da Art of War é complicado por um motivo que eu acho extremamente justo eles ignorarem um pouco. Esse motivo seria o mercado secundário, né? Porque quando a gente fala de mercado secundário, a gente tá falando de, tipo, eu vender minha carta pra você, você vender a sua carta pra um primo, a loja abriu a carta e vendeu. Todo esse quesito de vender as cartas abertas. Isso não é um produto vendido pela LSS. A LSS vende caixas de booster, vende, não sei, se alguma parcela de inscrição em torneio vai pra eles, vende decks selados. Eles vendem basicamente todos esses produtos que são fechados do Flesh and Blood. O que eles não vendem são as cartas que vêm ali dentro. O que vem ali dentro é da comunidade para decidir quanto custa, é da comunidade para vender um pro outro, para saber limites disso, e todas essas questões eles não se envolvem, ao menos não tão diretamente. Então eu acho muito justo, já que eles não estão nessa posição, eles evitarem tá banindo essas coisas, ainda que isso afete os colecionadores, que são um dos públicos naturais do jogo. Quando a gente fala dos colecionadores, ele já tem algumas questões nisso, que é o que é sagrado no Flesh and Blood? Cold Foil.
eles não reimprimem Cold Foil, eles não reimprimem Gold Foil também. Então essas cartas elas vão sair ali em um momento específico, você pode ter certeza que ela não vai sair daquela forma de novo no futuro próximo. Aliás, no futuro. É o lema deles ali de não reimpressão da Cold Foil. Eles podem reimprimir lendários, eles já reimprimiram lendárias, mas se uma lendária, por exemplo, saiu em uma coleção e saiu em outra coleção depois, é só a primeira coleção que tem como vir a Cold Foil. Isso não se repete em outras. Se você ganhou em um torneio, aquilo ali necessariamente quer dizer que não vai aparecer essa Cold Foil em torneios diferentes, tipo assim, ser do mesmo circuito na mesma época, aí todo mundo vai receber igual, mas depois disso não vai ser premiado em outros eventos a mesma Cold Foil. Isso é a maneira deles de proteger os colecionadores nessas cartas mais garantidas. Só que ainda assim, pode ser que cartas que são de alto valor dentro do meta, de alto valor dentro do jogo, também ganham valor. E alguns desses colecionadores, naturalmente, eu imagino que peguem algumas dessas cartas para tentar valorizar, para tentar vender quando elas estiverem mais fortes no meta. E isso é uma coisa que o Art of War sempre foi. Sempre foi uma carta cara. E ela ganha valor constantemente. Principalmente quando os decks principais do meta, como agora, por exemplo, o Zen, estão muito fortes, ela é uma carta super cara, né? E então a gente tem o banimento de uma carta que, não sei se tá ainda, mas sei lá. Ela já veio custando uns 300, mas ela indubitavelmente custa mais de 120 reais pra você ter uma Art of War hoje em dia. Isso eu não tenho dúvida alguma. Aliás, hoje em dia não, antes de hoje em dia. Mas você banir uma carta tão cara assim é algo que pode ser um pouco triste. Talvez nem tanto para os colecionadores de longo prazo, mas talvez para os colecionadores de curto prazo, a galera que queria fazer uma troca ali para ganhar uma graninha em cima da Art of War, ou até para a galera que acabou de fazer esse investimento. Imagina se essa semana você tivesse comprado 3 Art of Wars aí por 300 reais, quase R$1.000 aí, não sei. Eu não sei se é o preço dela atual, deixa eu ver, vou ver agora. Vamos lá, Art of War e a vaga. Tô olhando aqui no meu outro monitor só para garantir. Um momento. Ah, tá. Tinha bugado, apareceu R$5.000. Eu falei, não, isso aqui também não é, né? Mas ela tá por, atualmente, menor da liga, R$280. 270 reais uma Art of War de borda branca. Não, tem aqui do History Pack 1. Em outros idiomas, ela tá tipo R$170, tá? Então, assim, é uma carta que por menos de R$170 você não vai ter nem em francês. E, pô, você pode ter acabado de perder isso se você comprou, porque ela vai cair o valor. Aliás, eu nem sei se esse valor já não é ajustado depois desse anúncio de que ela tá banida. Então é isso, a Art of War tá fora. Quero saber se vocês acham que isso é de alguma forma ruim, se isso desanima vocês de investir em cartas mais caras. Eu acho que é uma coisa muito específica. Eu acho que isso é uma coisa que teve que ser feita. Eu acho que é muito positivo pro jogo o banimento da Art of War. Acho que tem muito que ainda pode vir de positivo dessa mudança. A gente tem um meta talvez mais saudável, talvez... Eu não sei se isso segura o Zen. Tiraram bonds, tiraram isso, mas será que segura? Ou será que ele só vai continuar sendo degenerado, como até esse artigo falou algumas vezes? Eu acho que esses foram os comentários que eu tinha a fazer. Eu falei que ia ser rapidinho, gravei bastante, não sei como é que vai ficar aí na edição. Mas se tiverem algum comentário, alguma coisa que vocês queiram ver aqui no futuro, deixa aí embaixo. Peço mais uma vez que se vocês puderem conferir o nosso Apoia-se, é lá que tá acontecendo os pré-testes aí, né, os nossos playtests, para deixar o baralho da Andira todo certinho para quando sair, e tá sendo muito legal, pessoal. Eu tô muito feliz com o que a gente desenvolveu e tô muito ansioso para poder mostrar para vocês. Inclusive vai ter parte de história, vai ter site, vai ter coisa bonita, vocês vão ver que vai ficar show de bola. Além disso, se você quiser apoiar o canal de outras formas, né, lá no Apoia-se também, você ajuda a gente a fazer tudo que a gente faz aqui, desde editar, fazer equipamentos, fazer viagens para poder gravar as coisas de eventos grandes e todas essas coisas que a gente faz aqui. Deixa aí a sua curtida para chegar mais pessoas, deixa os comentários do que você gostaria de ver por aqui e, é claro, deixa a sua inscrição para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no canal, e o sininho te deixa a notificação sempre que sair um vídeo novo. Por fim, mas talvez a coisa mais importante daqui, dizer para vocês que eu queria agradecer profundamente os apoiadores que estão sempre aqui fortalecendo a gente. Eles estão ajudando muito aí em fazer a Andira acontecer e também estão, claro, me dando feedbacks, conversando comigo a respeito de o que estão achando do baralho, coisas que a gente pode melhorar, piorar, e é isso. Mas em resumo, um grande beijo, obrigado apoiadores, vocês são incríveis, amem as pessoas que estão inscritas aqui embaixo e até a próxima.